Olá, está começando mais um Alerj Entrevista que hoje vai falar sobre o fim do privilégio que profissionais como advogados e parlamentares tinham de não serem revistados nos presídios e unidades do DEGASE. Um dos autores dessas leis é o deputado Flávio Bolsonaro, meu convidado no programa, e que vai falar também sobre a possibilidade de elaboração de um novo regulamento disciplinar para a PM. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos falar então sobre essas duas leis recentemente promulgadas aqui na Alerj, já que elas foram vetadas pelo governador e a Alerj derrubou esses vetos, que acabam com esse privilégio de profissionais como delegados, defensores públicos, membros do Ministério Público, magistrados, uma série de categorias que podiam ingressar nos presídios e nas unidades socioeducativas sem passar pela revista mecânica, né, que é feita através dos escâneres corporais, e também, muito menos ainda, pela revista manual quando ela ainda era feita. Como é que o senhor vê o resultado dessa medida, né? Por que é tão importante acabar com esses privilégios? Bom, em primeiro lugar, uma satisfação estar participando do programa com vocês aqui mais uma vez. Eu acho que nós temos que avançar muito, mas muito mais nessa legislação que envolve a questão do sistema penitenciário. A gente está discutindo aqui apenas algo realmente bem pequeno ante essa quantidade grande de mudanças que temos que fazer. Eu sou advogado também, já fui estagiário da Defensoria Pública no início da minha vida acadêmica, no segundo período da Faculdade de Direito, então trabalhava dentro do Presídio Bangu 2, inclusive, prestando lá assessoria jurídica, junto com o defensor público responsável, e sempre passei pela revista, né, desses scanners, e como advogado, eu acredito, né, que é um avanço, por quê? O que a gente mais vê hoje são notícias que, infelizmente, maus advogados entram não apenas com celulares, né, mas com drogas, com armas, se utilizando de uma prerrogativa importante para os advogados, mas para descumprir a lei e beneficiar, né, um criminoso que está lá cumprindo a sua pena atrás das grades. Então, não vejo por que é que as pessoas insistem, alguns segmentos, né, insistem em manter sim esse privilégio. Eu quando vou, né, a qualquer unidade prisional, eu faço questão de assinar o livro lá de entrada, né, botar lá meu RG, meu nome completo, minha assinatura, passar por essa revista, deixar o meu celular lá no local adequado. É como as pessoas dizem popularmente, quem não deve não teme, né? Se você nenhum. Não tem nada de errado, né? Por que não passar pelo scanner, Eu né? digo mais, porque a gente tem que avançar muito. Eu sou a favor de que as conversas dos advogados com os presos fossem gravadas, para que não houvesse, né, a passagem ali de informações, seja do advogado para o preso, do preso para o advogado levar recado aqui para fora. É uma forma que, infelizmente, muitos ainda conseguem continuar comandando o tráfico de drogas, por exemplo, mesmo presos. Alguns presos há anos, né? Em presídios federais de segurança máxima, continuam comandando o tráfico aqui no Rio de Janeiro. É uma hipocrisia, né? Então a conversa tem que ser gravada, tinha que ser rediscutida a questão da visita íntima, né, que muitos presos têm, presos de alta periculosidade, o cara está condenado a 200 e não sei quantos anos e está lá, né, recebendo visita íntima. Que é um privilégio. Eu recentemente estive nos Estados Unidos, né, com o deputado Jair Bolsonaro, né, para uma visita à comunidade brasileira lá fora, conversa com o mercado financeiro e também conversando com algumas autoridades de segurança pública no estado da Flórida. E aí, quando a gente conversa, né, com esses responsáveis pela segurança pública e fala como é no Brasil, eles fazem uma cara assim de estranhamento. Quando a gente fala que, olha, tem revista íntima para o preso, cara, ele vira para o tradutor e fala assim, é isso mesmo, revista íntima para preso, o cara está ali. Porque a pessoa que comete um ato de violência, né, contra outra pessoa, de forma completamente consciente, sabendo que pode tirar a vida, né, de outro ser humano por nada. Às vezes não vai com a cara da pessoa, mata. A mulher, agora igual aconteceu recentemente, um garoto entra no colégio e mata uma menina de 16 anos porque ela não queria namorar com ele, não estava aceitando o assédio dele. As pessoas estão matando por nada. Uma banalização. Quando a pessoa, né, toma essa postura por escolha dela, agredindo uma outra pessoa, desgraçando uma família, a primeira coisa que tem que acontecer com ela é perder os seus direitos. Não pode ser tratado como os direitos dessa pessoa, não pode ser igual ao direito de um cidadão cumpridor da lei, um cidadão ordeiro. Então não tem que ter visita íntima, não tem que ter acesso à internet, a telefone, tem que conversa ser gravada assim, porque representa muitas vezes um perigo para a sociedade aqui fora.
essa informação que ele troca com advogado, com familiar, enfim. Essa questão da conversa gravada está sendo discutida, até ministros do Supremo têm se manifestado em relação a isso, porque houve uma discussão agora, uma proposta de se colocar o parlatório, né, o vidro, separando o visitante desses presos, né, nos presídios de segurança máxima, e aí algumas pessoas, né, ligadas ao meio jurídico se posicionam contra em relação aos direitos do preso, porque isso afeta também o sigilo, o advogado e o cliente, mas é porque as pessoas estão buscando realmente formas de tentar resolver essa questão da segurança que tem afetado a vida de todo mundo. Sim, eu não né? estou com isso colocando na conta das autoridades que a gente retira esses privilégios na lei, o ingresso, por exemplo, de celulares, né? Mas é um fato que acontece. Né? Quem não tem um familiar, alguma pessoa próxima que já foi vítima da tentativa de extorsão pelo telefone... Acho que todo mundo, né? Assim, vem em 99% das vezes de dentro do presídio, quer dizer, é um descontrole total. Eu fui um dos deputados que votei contra essa lei, que acabou com a revista Manual, porque vários, assim, são diárias apreensões de armas brancas, de drogas, que não são captadas pela revista quando passa pelos scanners, mas vem dentro de fralda de bebê, vem dentro de comida, vem dentro das partes íntimas de muitas mulheres que em várias oportunidades são obrigadas a fazerem aquilo, se não sofrem a sanção aqui fora por ordem de quem está preso. Quer dizer, então, quando você cria esses mecanismos que facilitam a entrada desses materiais ilegais no presídio, você está colaborando para a insegurança pública. Eu lembro que na época ainda, um debate muito grande, houve uma inversão da ordem como as coisas deveriam acontecer. Primeiro você proibiu a revista Manual, ou seja, não podia revistar mais ninguém, e se fosse revistar tinha que fazer todo um relatório elaboradíssimo, por que é que você escolheu revistar aquela pessoa, ou seja, dificultando o trabalho do inspetor penitenciário, sendo que em mais de 90% das unidades prisionais não havia sequer o scanner para fazer essa revista. Quer Ainda dizer, não estavam instalados. Foi uma janela, né? ali de um ano aproximadamente que entrou de tudo no presídio. Isso coloca em risco a vida, inclusive dos próprios inspetores penitenciários ou de outros presos que estão lá, né, que são desafetos, enfim, tem divisão, né, de facções criminosas. Não, então, e a gente sabe, né, o senhor falou sobre a questão das mulheres que são obrigadas, por exemplo, a fazer esse tipo de coisa. A gente sabe que tem muita gente que vai lá e que passa realmente por um constrangimento, né, por ter que se agachar, né, fazer uma série de procedimentos que são vexatórios mesmo, mas realmente em função desse tipo de iniciativa que acaba levando risco, né, à sociedade. A pena não tem que ultrapassar, né, a pessoa de quem cometeu aquele crime. Mas quem cometeu o crime tem que pensar nas consequências antes de cometer. Né? Que ele vai para um lugar que não tem que ser uma colônia de férias, que ele vai submeter a sua família a um constrangimento, a uma vergonha. Então isso aí tem que partir da pessoa. Não quer passar por isso, basta não cometer esses crimes. Então nesse momento a gente tem que pensar no bem coletivo, na sociedade. Então a primeira coisa que tem que ser preservada nessa discussão é a proteção da sociedade de conviver com esses marginais altamente perigosos. No segundo momento, que essas punições sirvam de exemplo para as pessoas mudarem as suas posturas e não reincidirem em determinados crimes, e saber que ele vai para um lugar onde ele não vai ter algumas mordomias. E se há advogados ou há autoridades que usam dessa sua carteira para transgredir a lei e beneficiar um cliente ou beneficiar alguém que ele tem algum tipo de afinidade ou relação, isso tem que acabar, não tem que ter privilégio nenhum. Deputado, aproveitando esse assunto, recentemente também houve uma discussão sobre o retorno de presos de alta periculosidade, como o senhor falou, Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, para o Rio de Janeiro, voltando desses presídios de segurança máxima, acabaram não voltando, né, por decisão da Justiça, mas houve essa possibilidade. Como é que o senhor vê essa questão de se manter ou não esses presos longe do estado do Rio de Janeiro? Mais uma vez, a gente tem que acabar com a hipocrisia. Não tem sentido, como a gente está conversando aqui, ter tantos celulares dentro de presídios. Né? Se você pega, por exemplo, algumas unidades ali no Complexo de Bangu, que abrigam mais de 2.000 presos, tem lá 5, 6 inspetores penitenciários por turno para tomar conta desse pessoal todo. É inviável.
Você não pode exigir do inspetor penitenciário que vá lá coibir quem está com o celular dentro do presídio, quem está fumando uma maconha no pátio ali na hora do banho de sol, porque sabe que é sentença de morte para ele. Então você tem que aumentar o efetivo, sim, de inspetores penitenciários, tem que construir, sim, novas unidades prisionais. Há no Brasil um fundo específico para a construção de unidades prisionais, um fundo federal. E está lá o dinheiro parado, ninguém usa, sabe por quê? Porque não tem projetos minimamente viáveis e razoáveis para que esses recursos venham aqui para o Estado. Outros estados, inclusive, também não apresentaram esses projetos, né? E o dinheiro está parado. Olha o custo de você mandar esses caras para outro lugar. Né? Cada vez que eles têm que ser ouvidos pelo juiz, onde não tem a videoconferência, tem que pegar, botar no avião, trazer para cá, gastar dinheiro com combustível, com aeronave, com todo o pessoal envolvido na segurança. Que é dinheiro público. É dinheiro público. Por que é que você não faz um projeto para construir 10 presídios federais aqui no Rio de Janeiro para abrigar essas pessoas? Por que é que você realmente não instala sistemas? Isso não é difícil, gente. Tem tecnologia para tudo hoje em dia. Sistema que impeça ali a comunicação por via celular. Porque, na realidade, essa coisa do preso estar comandando ainda o tráfico está acontecendo mesmo com essa distância e com esse suposto aparato todo, né? Então, uma hipocrisia. E tem que ter pessoas de pulso firme que não tenham conchavos com o tráfico, por exemplo, para essa história mudar. Então não é por acaso que muitas pessoas acabam criando uma suspeição de que há alguma espécie de acordo informal ali entre governo, entre Estado e facções criminosas. Mas o senhor se remete à declaração do ministro Torquato Jardim da Justiça, né? Sim, me remeto a isso, porque é uma coisa assim, de fácil dedução, né? Por que tem celular e drogas dentro dos presídios? Será que não é uma forma de você arrefecer um pouco os ânimos desse pessoal, né, em troca de eles não trazerem um terror para nossas ruas, por exemplo? Mas eu acho que não tem que ter acordo com o bandido. Né? Você tem que proibir o que tem que ser proibido, é vedado por lei. Então vamos cumprir a lei e se eles, né, se insurgirem contra a ordem pública fora dos presídios, que eles sofram as sanções e para isso a gente tem que ter, né, a nossa polícia com segurança jurídica para trabalhar e garantir a nossa segurança e não acontecer como hoje em dia, em que muitos policiais, com receio, não do bandido, mas do capa preta, do juiz ou da corregedoria, que interpreta as leis de uma forma a prejudicar esse profissional, ele acaba preferindo se omitir. E o resultado está nas ruas aí, um alto índice de violência em todos os segmentos. Porque independente de acordo ou não acordo, a população está sofrendo, a gente paga imposto para isso, todos os dias com essa violência que parece que cada dia está maior, né? A gente paga imposto para garantir a nossa polícia bem equipada, treinada, trabalhando e não para dar moleza para vagabundo preso atrás das grades. Deputado, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente retoma esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, a gente volta já já.